se você quer ver os SCPs do SCP-001, sai desse vídeo agora. É um conto. Mas como o já esperado, vou trazer todos os 001. Menos Rei Escarlate. Esse daí eu vou guardar pra outra coisa. Bem, de qualquer jeito, né? Quem resolveu um dos enigmas sabe o que vai ter com o Rei Escarlate. Mas é, né? Vamos lá. SCP. Este SCP-001 é um conto do Conselho O5. Boa noite, doutor. Não sou Evante. E sim, sou ou quem você pensa que sou. Não vamos fazer mais disso do que é. Você conhece meu número e eu sei o suficiente sobre você para fazer uma duplicata que nem sua mãe seria capaz de diferenciar do verdadeiro você. Não, isso não é uma ameaça, apenas um fato. E outro, o fato seria que assim, que eles não têm coragem nenhuma de botar, assim lá, porque eles não botam logo, porque eles no cânone não botam logo o 343, que nesse caso é Deus, pra matar o 682. Pronto, acabou. Ia ser ridículo de tão fácil para o 343, mas ok, né? Sim, fomos alertados quando você começou a procurar o SCP-001. Todo pesquisador que já existe há algum tempo investiga isso. A maioria fica satisfeita quando descobre o anjo com a espada flamejante. Anjo? Acho que ele tá falando do guardião do portão. Ah, coitadinho. Em que está enterrado em nível suficiente. Mas então você começou a olhar para a fábrica. E foi aí que eu sabia que você não iria parar. Então aqui está, pura e simplesmente. A fábrica é SCP-001. Mas nunca será escrito. Foi uma escolha que fiz no início da criação da fundação. É uma escolha pela qual ainda permaneço. Vocês pesquisadores são curiosos demais. Não sei o que me assusta ainda mais. Que nunca entenderemos a fábrica ou que um dia entenderemos. Bem, tenho certeza que você está ansioso para aprender mais. A fábrica foi construída em 1835. Naquela época, era conhecida como The Anderson Factory, em homenagem a James Anderson, um industrial bastante abastado. Não foi construída. Bem, iremos apenas para a América. E foi a maior fábrica já projetada, com uma boa milha de largura, em 3 andares de altura, com uma torre especial de 7 andares no portão da frente, em que Anderson morava. Ele foi projetado para ser a fábrica definitiva, capaz de cuidar de tudo, incluindo o alojamento dos trabalhadores. As pessoas hoje poderiam nascer, trabalhar, viver e morrer sem sair dos limites da fábrica. Eles trabalham em tudo, desde a criação e abate de gado, testes e tudo o mais sob o sol. Agora estão me perguntando, tá falando do nosso sol ou daquele sol SCP? Agora ninguém sabe se James Anderson era realmente um adorador de Satanás. É tão provável que ele seguiu algum tipo de deus pagão. O que sabe é que ele era muito o exato na construção de sua fábrica e na colocava o que está escrito aqui as máquinas dentro dela. Os sobreviventes afirmam que o chão está gravado com símbolos misteriosos que só eram visíveis quando o sangue corria através deles. Mas então, sobreviventes alegaram muitas coisas. O que se sabe é que Anderson ganhou dinheiro com sangue e suor, e às vezes parte do corpo da classe baixa. Seus diários indicam que ele os considerava menos humanos, sendo colocados nesta terra apenas para servir à sua vontade. É claro que, naquela época, ninguém sabia sobre suas predileções, então as pessoas se reuniram na fábrica. Um lugar para trabalhar e viver ao mesmo tempo? Bem, é claro que as pessoas queriam entrar. Não importa as horas difíceis, as condições de trabalho, a força de segurança sádica e todo o resto. Os operários foram forçados a trabalhar 16 horas por dia, sendo que os trabalhos
eram encerrados apenas nos domingos, entre o nascer e o pôr do sol. Eu quero ver o sol existir depois. Quero ver o sol existir e depois que eu ver o SCP-001 quando os dias quebrarem. Os trabalhadores não domingos. Não domingos. O quê? Quartos individuais, em vez de dividir quartos com oito pessoas, dormindo em turnos de 3. A atenção médica era inédita. Se você foi ferido no exercício de suas funções, como a maioria das pessoas, esperava-se e que continuasse trabalhando. Qualquer um ferido demais para trabalhar foi arrastado pela segurança, para nunca mais ser ouvido. Durante 40 anos, a Anderson Factory, em português, a fábrica de Anderson, produziu todo tipo de coisas para as pessoas. Carne, será que é humana? Roupas, será que é feito com peles de humanos? Armas, ok, isso não é feito com nada humano. Não importa que a carne possa ser misturada humana. Eu previ o futuro sem querer? Não se preocupe se as armas foram forjadas em sangue. Não é preciso prestar atenção com as quais as roupas foram tingidas. Bem, você entendeu. Rumores vazaram, mas os produtos eram tão bons. Por que se preocupar? Será que é porque é feito com pele, carne e sangue humano? Até alguém sair. Eu nunca conheci. E a alma corajosa conseguiu escapar, mas ela conseguiu se encontrar com o presidente Grant. Em 1875, o Eidon... Não, pera, não é essa frase não. Ele pediu minha ajuda. Na época eu estava... Bem, não importa. Diremos que eu era militar e que meu povo era o mesmo. 150 homens bons e algumas poucas mulheres, as quais frequentemente recebiam empregos que não deveriam ser de conhecimento comum. Estávamos limpando alguns espaços com confederados e algumas das piores coisas que encontramos no sul. Então, fizemos uma pesquisa. Não gostamos do que vimos e entramos, carregados de urso. Tá certo, ok, né? Tudo normal. Na verdade, não me lembro muito da noite em que tudo aconteceu. A maioria disso se mistura na minha cabeça. Às vezes, vejo flashes de pessoas acorrentadas à linha, vivendo quase mortas. Muito difícil dizer qual era a qual. Crianças trabalhando debaixo de máquinas. A maioria de carne vasculhava seus ossos pelas grandes rodas e rodas dentadas. E as outras coisas... Não, eu estou bem. Não penso naquela noite há muito tempo. A força de segurança não era um grande problema, mas então as criações de Anderson apareceram. Ele estava pegando os trabalhadores feridos experimentando neles. Homens, se você pudesse chamá-los de homens, com vários braços costurados, alguns deles combinados com animais. Monstruosidades horríveis, os piores pesadelos da humanidade. Eles continuaram vindo, onda após onda, de criaturas não muito vivas. Não muito vivas, né? Perdi muitas pessoas boas naquela noite. Então encontramos as ovas do Anderson. Meninos de 8 anos, acorrentadas às paredes, forçadas a ser nada mais do que... Eu sinto muito. Ainda hoje, mais de um século depois, a memória me faz ver vermelho. Quando finalmente encontramos Anderson, encolhido em seu escritório, o penduramos na janela da torre com suas próprias entranhas. Quando ele morreu, ele riu. Ele riu, dizendo o que não importava. Poderíamos matá-lo, mas só a fábrica continuaria. Eu estava rindo 24 horas depois, quando finalmente o cortamos, o puxamos e esquartejamos. E depois queimamos os restos mortais. O tempo todo ele proferiu blasfemias, nas quais eu não gosto de pensar. Passamos uma semana limpando o local, libertando os trabalhadores, colocando as coisas que encontramos nos porões, em muitos os cômodos sem luz. Puxamos coisas úteis, armazenamos em uma casa perto do portão. Não, tentaremos entender tudo. Atenção.
Você provavelmente. Você provavelmente. Brincadeira essa parte. Você não provavelmente não me conhece, né? Bom, prazer. Meu nome é Rei Escarlate. Já apareci bastante aqui, mas você não percebeu como eu apareci, né? São dos SCP-0S, entre aspas. Mas também conheça como Rei Escarlate, o Deus Baixo. Oxe, que merda foi essa, rapaz? Puxamos coisas. Vamos entender tudo. 150 de nós entraram no poço do inferno. Ok, né? Aquela noite, apenas 93 saíram. No final da semana, reduzimos para 71. Mas as coisas que encontramos lá, meu Deus. Bem, você está na fundação há algum tempo? Eles não pareciam tão surpreendentes para você, mas encontramos armas de brinquedo que disparavam balas de verdade. Um ioiô que esfoava a pele de qualquer pessoa que tocasse. E martelos que só trabalhavam na carne humana. Uma raça de cavalo esquelético que corria mais rápido do que qualquer coisa que já vimos. Que cavalo esquelético será esse? Será que é um SCP que eu conheço? Mantos que pareciam tecidos da própria noite deixavam os homens acessar uma dimensão sombria que eu me afastava de mim mesmo. Encontramos ferramentas maravilhosas e horríveis, e nós fomos confrontados com a escolha. Reuni o meu ranking mais alto. Bem, vamos chamar os de oficiais para mim e tentamos descobrir o que faríamos. Continua. Chris Clark.